Oi, místicos e místicas desse canal, e aí, tudo bem com vocês? Bora bater um papo sobre tarô e baralho cigano? Hoje eu vou trazer aqui uma aula para vocês sobre a diferença do tarô e do baralho cigano na minha visão e como que eu atuo com eles no dia a dia, tá bom? Então, com essa explicação, você vai poder ter uma noção, né, de como escolher, como você se conectar com as cartas também, porque é muito importante que na hora do atendimento a gente sinta o que, que a pessoa tá buscando, tá bom? Então, quando eu comecei a ler tarô, né, que eu tava lá pesquisando qual deck comprar, o que, que é deck, eu não sabia nem o que era um deck, gente. Eu era, tipo assim, nossa, totalmente crua na questão do tarô. Mas a gente sempre tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Então, se você está começando hoje, se você está fazendo algumas pesquisas, se você está buscando esse conhecimento, também está buscando entender esse mundo do tarô, parabéns, porque você está tomando essa iniciativa e você também está ultrapassando desafios, né? Porque quando a gente começa, a gente fala, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir entender tudo isso. E daí quando você compra o tarô, você vê que são muitas cartas, que são muitos significados, né? Então, quando eu fui pesquisar, eu comprei o meu pelo Mercado Livre, eu comprei um que eu conseguisse entender as cartas e eu vi alguns vídeos, peguei indicação e comprei, né? Esse aqui é o tarô de White e ele tem ilustrações que são bem claras, assim, ao meu ver, né? Por exemplo, o Cavaleiro de Ouros, caiu aqui da minha mão. Cavaleiro de Ouros, né? O Dois de Espadas, né? Porque se você for comparar com o tarô de Marselha, esses aqui, o tarô de White, eles têm ilustrações muito mais autoexplicativas, né? Então, para quem tá começando, é mais fácil, né? O direcionamento que você vai ter. Então, eu fui lá, pesquisei e comprei esse primeiro tarô aqui que eu utilizo até hoje nas minhas leituras, né? Aí depois de um tempo, quando eu já tava com os meus clientes, quando eu já tava ganhando o meu dinheirinho, né? Quando eu comecei a ficar viciada em deck, sabe? Que a gente tem essa fase. Eu comprei o Tarô das Bruxas, que eu amo, que é esse aqui. E as ilustrações dele são bem lindas. Olha só, gente, a Imperatriz, a Torre, olha só. É muito lindo, né? E é muito fácil de você interpretar, né? Ele é mais autoexplicativo, mas também os elementos que estão ali é fácil de você visualizar, é fácil de você compreender e você sentir o que, que a carta está te passando, né? Aí eu comprei esse aqui e como que funciona, né? O tarô, ele é composto por 78 cartas, sendo 22 cartas os arcanos maiores e 56 cartas os arcanos menores. Os arcanos nada mais são que a representação de cada figura nessas cartas, tá? Então, os arcanos maiores, eu vou dar aqui uma pinceladinha para vocês, que é algo que eu também ensino na minha mentoria, no meu curso, para quem quer aprender tarô. Os arcanos maiores representam situações da nossa vida que estão mais em evidência. E os arcanos menores costumam representar situações paralelas a essas outras situações que estão acontecendo e que estão em evidência. Então, os arcanos menores vêm para dar um apoio na leitura. Tem gente que utiliza só os arcanos maiores e não tem problema, você pode adaptar o teu jogo, o teu jeito de atender, né, à tua realidade. Quando eu comecei, eu já quis aprender os arcanos maiores e menores, eu sempre atendi com os dois, sempre me treinei para atender com os dois, mas você pode tranquilamente fazer leitura só com os arcanos maiores, que você vai conseguir trazer uma clareza para o teu consulente e também vai conseguir trazer o direcionamento que ele precisa, tá bom? Você não precisa usar todas as cartas. Então vamos lá. A diferença do tarô é que ele é composto por 78 cartas, né? E eu sinto que o tarô, ele traz uma não é que ele traz uma profundidade maior, mas ele te traz, assim, é como se ele desse uma volta maior para trazer a resposta. Então ele vai falar às vezes do teu sentimental, ele vai falar às vezes do teu mental, ele vai te mostrar o que está acontecendo, ele vai te explicar tudo o que está acontecendo naquela situação. Já o baralho cigano, por mais que ele tenha os naipes aqui, né, que são representados aqui, que também faz sentido por questões
de que conecta com os arcanos menores do tarô. O baralho cigano, ele é muito objetivo, né? Eu, às vezes, abro uma pergunta avulsa com o baralho cigano e mando um áudio de 15 minutos. Então, depende muito do profissional, tá? Então, o baralho cigano, ele é composto por 36 cartas. E antigamente, era muito complexo para você aprender tarô, porque era usado o tarô de Marselha. E ele não é autoexplicativo, as cartas dele são bem complexas. Então, as pessoas começaram a utilizar muito o baralho cigano. Tanto que quando eu era consulente, quando eu ia em tarólogas para abrir tarô, sempre era utilizado o baralho cigano. Então, antigamente era muito utilizado, né, o baralho cigano nas leituras. Eu lembro que eu ia com a minha mãe para ela abrir tarô, assim, com a taróloga, e eu lembro que era utilizado o baralho cigano. Então, eu sempre vi que era o baralho cigano mais utilizado, né. E o baralho cigano, ele tem 36 cartas e com ele você pode abrir perguntas avulsas. Eu utilizo ele para mesa real também, onde eu utilizo as 36 cartas e vejo todas as áreas da vida da pessoa, tanto de trabalho, relacionamento, uma projeção para 6 meses. Então, não é que ele não é profundo, mas ele é muito mais direto, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui duas cartas, né? Então, talvez aqui pode ser um relacionamento que te traz segurança, né? Ou um relacionamento familiar que você se sente seguro, que você se sente bem, que você tem uma admiração, né? Então, tem aqui os significados individuais, tem os significados das combinações e tem os significados das cartas dentro de um jogo, né? Por exemplo, na leitura da mesa real, eu utilizo as 36 cartas. Então, cada posicionamento da casa, daquela carta, vai me trazer uma informação. E é um atendimento de 1 hora. Então, não tem como eu falar que o baralho cigano não é profundo, mas ele é muito mais direto, né? Então, às vezes, o teu consulente vai te procurar, se você quiser abrir perguntas de sim e não, eu aconselho utilizar o baralho cigano, tá? Porque daí você já vai trazer um panorama ali para aquela situação. Eu sempre recomendo também, mesmo que seja perguntas objetivas e que seja perguntas mais diretas, eu recomendo que vocês consigam fazer um direcionamento, um aconselhamento para os consulentes de vocês, tá? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes abrem e mandam só sim ou não. É bom você trazer um panorama. Então, digamos assim, caiu, né, 2 cartas positivas, né, ali no tarô, que demonstra que é sim. Aí você pode trazer um panorama, é uma mensagem que vai chegar para você, ou uma notícia de alguém distante, pode ser alguém da família, né? Pode ser alguém relacionado à tua casa, o teu lar, alguém que você já tem um convívio, né? Ou alguém distante, por exemplo, um parente do pai, da mãe, do irmão, do tio, né? Alguém que está distante vai te mandar uma mensagem positiva sobre algo que talvez você já está esperando ou que seja uma novidade. Então, não trazer só a pergunta da pessoa. E óbvio, né? A pessoa fez a pergunta, você faz a interpretação ali conforme o conselho que ela precisa naquele momento, né? Se for pro relacionamento, se for pro trabalho, se for uma dúvida, né, sobre alguma mensagem que ela tá esperando, por exemplo. Daí você pode falar quanto tempo que vai levar, por quem que pode ser que venha essa mensagem. Então, fazer todo assim um direcionamento mesmo pro teu consulente, tá? E com o tarô, normalmente eu utilizo praticamente todas as leituras eu utilizo o tarô, mas eu misturo com o baralho cigano. Então eu consigo utilizar as duas energias, né? Então basicamente a diferença do tarô e do baralho cigano é que o baralho cigano ele é muito mais direto, né? Mas ele é muito profundo também. Através das cartas você consegue ver a energia das pessoas, você consegue analisar a personalidade das pessoas, você consegue perceber, né? Por exemplo, na mesa real eu vejo muito se a pessoa vai ter trabalho, se ela vai finalizar o trabalho, qual que é a linha de destino dela, como que tá o mental dela. Eu já percebo na primeira carta lá do começo do jogo, já me traz o que tá movimentando a vida dela, o que tá motivando ela, né? E a última eu já vejo como que a gente vai fechar aquele jogo e como que vai ser os próximos meses dela. Então, às vezes só olhando as duas pontas da mesa, eu já sei mais ou menos como que vai ser a leitura. Então, é muita objetividade que tem no baralho cigano. E também ele traz esses naipes, né? Por exemplo, 2 de ouros, né?
E aqui é a carta dos peixes, que normalmente a gente representa, a gente entende que é uma carta, dependendo do jogo, tá? Pode ser que seja uma carta que fala muito de prosperidade, de crescimento, de abundância, tá? Mas, por exemplo, às vezes é uma carta de relacionamento e a pessoa não sabe se vai rolar um afastamento. Às vezes pode ser um afastamento. Se você for reparar, os peixes eles estão indo no fluxo, eles estão indo embora. Então depende muito da tua representação e da tua interpretação, né? Eu não costumo deixar as cartas, né, tanto no tarô quanto no baralho cigano, fechadas em uma interpretação. Eu procuro olhar o jogo num todo, sempre olhar o jogo num todo, e perceber quais são as cartas que estão próximas, e além disso também eu procuro sentir o que aquela carta está me passando, né? Então, às vezes tem o chicote, o urso e os ratos e a carta dos peixes. E a pessoa me perguntou sobre relacionamento. Não é um relacionamento positivo, então eu não posso me basear só na carta dos peixes, entende? Por mais que ela seja uma carta positiva, às vezes ela pode vir num jogo que tá com uma energia negativa e daí você tem que adaptar para aquela situação, tá? Então, se eu puder te aconselhar pro teu começo aí, se você quiser começar com o tarô, você pode comprar tarô que vai te trazer, né, essas ilustrações bem explícitas aqui para você compreender o jogo. Normalmente esses tarôs também vêm com um livro de explicação, então é bem legal. Se você começar, né, pode começar comprando esse aqui. Eu comprei esse aqui que era um valor super acessível no começo, né, para eu começar a trabalhar. Esse aqui já, os decks normalmente eles têm um valor um pouco mais elevado, né, mas vale super a pena, ainda mais a gente que é viciado em comprar deck, né, de tarô. Então é isso, gente. Basicamente, esse é a diferença, né? Essa é a diferença do tarô e do baralho cigano. Também o baralho cigano, ele vai te trazer, assim... Eu sinto que o baralho cigano, ele consegue adentrar muito mais a energia da pessoa, tá? Eu sinto que o tarô, muitas vezes, ele traz uma energia mais lúdica, ou uma energia mais mental, talvez, emocional da pessoa, pode ser. Mas o baralho cigano, às vezes eu abro só para confirmar, sabia? Às vezes eu abro junto com a leitura e falo, né, faço a pergunta de confirmação e é batata, assim, né? Mas porque eu percebo que às vezes as cartas do tarô, elas não me mostram diretamente aquilo que eu preciso saber, sabe? Mas os dois são maravilhosos, tá? Antes de eu ter o baralho cigano, sempre foi um sonho para mim ter o baralho cigano, mas eu sempre trabalhei com o tarô. As minhas leituras sempre tiveram, né, um retorno positivo. Tem clientes que eu tenho até hoje que começou comigo lá quando eu comecei a trabalhar como taróloga e estão até hoje comigo, né? Hoje eu sou uma profissional muito mais preparada para atender. Mas não porque eu tenho um baralho cigano, e sim porque hoje eu tenho muito mais bagagem profissional, né? E lá no começo eu atendia só com esse tarô aqui, fazia diversas leituras, e hoje eu vejo até que, nossa, eu me virava nos 30, assim, sabe? Então, não desista porque você não pode comprar o melhor deck ou porque você tá começando, sabe? Invista no teu conhecimento, pesquise vídeos, faça cursos e esteja ali de corpo, alma e coração atendendo o teu consulente, trazendo para ele o melhor atendimento possível, que independente do deck, do tarô, do baralho cigano que você vai ter, o que vale mesmo é o teu profissionalismo e o teu atendimento. E, então, basicamente é isso, gente, a diferença do baralho cigano e do tarô. O baralho cigano, eu sinto que ele é mais objetivo, né? Ele vai mais direto ao ponto, por mais que ele possa ser muito profundo, né? Em diversas leituras. E o tarô, ele é um jogo, né? Um deck que traz diversas linguagens pra gente, né? Então tem os naipes, tem o... dá pra você associar com os signos, né? Dá pra você perceber aqui a questão se a pessoa é mais jovem ou não, né? Através do pajem de ouros, o pajem de copas, o pajem de espadas, o que a pessoa tá querendo fazer. E aqui você tem mais opção de abertura de cartas, né? Então você consegue confirmar várias vezes ou abrir um jogo grande aqui para você ter um panorama maior sobre a vida da pessoa. Já o baralho cigano, mesmo que você precise desse panorama, se você abrir a resposta vai estar ali, né? Mas o que eu quero falar para você é possível você começar assim com um tarô simples, fazer as suas leituras e depois você vai aprimorando, né?
faz um curso de baralho cigano, vai testando, vai abrindo para as pessoas da tua casa, né? E aos poucos você vai pegando mais segurança, tá bom? Me conta aqui nos comentários qual que você gosta mais, baralho cigano ou tarô, e conta pra mim quais são os decks que vocês utilizam, tá bom? Eu tenho também aqui o tarô da transformação do Osho, e esse aqui é um tarô que ele é de mensagens, então ele é um tarô que ele traz reflexões, olha que diferente. Então, às vezes você pode ter um tarô assim pra você utilizar de apoio nas suas leituras. Depois que você abre a leitura para o teu consulente, você tira um conselho do tarô com essas cartas assim, sabe? Então é bem legal. Eu utilizo também o cartas terapêuticas do Ho'oponopono. Aqui, ó, gente. Cartas terapeutas do Ho'oponopono. Então é bem legal também, né? Eu utilizo em atendimentos que às vezes vem alguns traumas, algumas dores mais profundas. Eu tento trazer. Então, uma das coisas que vocês também têm que pensar aqui, me estendendo um pouco nesse vídeo, mas acho que é legal falar, é sentir o que aquela leitura tá pedindo, né? Se você tem mais de um deck, você pode utilizar essa versatilidade, né, dos decks. Então, tô sentindo que o meu consulente tá precisando de uma pergunta mais objetiva, mais direto ao ponto, vou utilizar o baralho cigano, né? Não, eu preciso fazer um atendimento muito mais terapêutico, né? Adentrar o campo dessa pessoa, o campo emocional, entender o que está acontecendo. Talvez eu vou mexer em algumas feridas da alma dessa pessoa. Então, vou utilizar o tarô e as cartinhas terapêuticas do Ho'oponopono, sabe? Então, é de você ser flexível nos teus atendimentos, tá? E tenha paciência com o teu processo, que todos nós começamos de algum lugar e cada atendimento vai te trazendo mais segurança desse teu caminho que você está seguindo, tá bom? Eu agradeço você que ficou até aqui. É um enorme prazer poder trazer conteúdos aqui para vocês. Estarei trazendo mais conteúdos semanalmente. E, como sempre, da minha alma para sua, gratidão.